Deixa eu dar as boas-vindas também à Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, o que você destaca desses 2 primeiros dias de julgamento? Agora terminamos essa fase que começou ontem com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, depois houve a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, seguido das sustentações orais, então, dos 8 advogados dos réus, e aí, então, reservaram 2 sessões na semana que vem para a leitura dos votos dos ministros, mas encerramos a primeira fase desse julgamento. Boa noite, Ana. Primeira fase rápida, né? Um julgamento por causa de um suposto golpe que ia derrubar a República e em pouco menos de 2 semanas vão acabar com tudo. A condenação já está escrita. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, querido Piotto, meu mestre Augusto e a nossa audiência. Paula, hoje eu fiz diferente na frente da televisão. Eu assisti na CNN Brasil, porque a gente precisa prestar atenção no que os outros falam. Será que todo mundo acredita que isso é um julgamento imparcial, que conduções não devam ser questionadas, sejam elas por parte de ministros, sejam elas por parte da própria Procuradoria-Geral da República? E aí, Paula, eu achei bastante interessante e aprendi hoje também com o advogado criminalista, Dr. Renato Vieira. O Dr. Renato Vieira deu uma longa entrevista à CNN hoje, a CNN Brasil, que ninguém pode falar que é bolsonarista, não é isso? E aí eu queria pegar do ponto que o Piotto deixou sobre o cerceamento de defesa. Eu fiz muitas anotações, porque foi uma entrevista muito rica do Dr. Renato Vieira. E ele disse o seguinte, que houve um cerceamento de defesa, de acordo com a defesa, e que aí, se isso realmente for comprovado, que há hipótese de anulação do processo. E aí ele fala da paridade de armas, no nível de conhecimento dos fatos que é dado a quem acusa e a quem é acusado, que há coisas comprovadas que o Ministério Público sabia, que a defesa não sabia. Vocês estavam falando aí de todos os terabytes, mas eu achei interessante também, e permitam-me aqui ler aspas do Dr. Renato Vieira, porque ele toca naquela linha do tempo que nós falamos ontem, do 19 de novembro de 2024, e ele diz o seguinte, que para ele engloba a delação do Cid, ele fala das denúncias, né, dos advogados de defesa, e diz que, aspas para o doutor Renato Vieira, que há constatação de que muitos elementos trazidos pelo Mauro Cid na audiência de 19 de novembro de 2024, e aí ele fala, eu digo isso muito à vontade porque eu vi os autos, o ministro Alexandre de Moraes, de fato, protagonizou todas as perguntas endereçadas a Mauro Cid. Não se tratou de uma audiência em que havia finalização de voluntariedade ou de adequação aos rigores da lei, e sim de perguntas de mérito feitas todas pelo ministro relator. Aquilo, em meu entendimento, significa uma virada contra os rigores que a lei 12.850 traz, inclusive em defesa da própria imparcialidade do magistrado. E o doutor Renato continua. Vejo estes problemas com relação à forma com que o Supremo terá que enfrentar as teses da validade ou não da delação premiada. Ontem, o PGR Paulo Gonet e Alexandre de Moraes se anteciparam nesse sentido ao dizer mais de uma vez na passagem das alegações finais que a Polícia Federal tinha muitas provas e que a delação desse sujeito, Mauro Cid, apenas supria algumas omissões. E aí o doutor Renato finaliza. A fragilidade da acusação foi exposta com grande destaque pela defesa. Eu vejo um dever que se espera da Suprema Corte Brasileira
de enfrentar isso com muito cuidado. Estamos diante de um instituto tormentoso, que é o da delação premiada. Sabemos como isso foi mal utilizado em tempos pretéritos. Sabemos como isso foi tornado polêmico mais uma vez. E o que se espera com serenidade dos ministros é que enfrentem esses pontos de fato, porque há bom fundamento nas suspeições que as defesas têm trazido, seja na delação em si, seja na condução de Moraes na audiência do dia 19 de novembro de 2024. O doutor Renato Vieira, um advogado criminalista, que hoje expôs assim as vísceras praticamente de todos os vícios do próprio Alexandre de Moraes estar interrogando Mauro Cid ali naquela audiência, que só isso em si já está tudo errado. E, no entanto, muitos continuam tratando esse julgamento como um julgamento justo, imparcial, e não passa de uma farsa e de uma perseguição política. E como o doutor Renato Vieira mostra, mais um criminalista sério, diante de tantos juristas sérios que têm demonstrado honestidade, de que há em curso, sim, uma perseguição política e que é preciso voltar à normalidade constitucional no país.